Olá! No dia 13 de março, o Congresso Nacional realizou sessão solene para a entrega da Comenda Berta Lutz, um reconhecimento do Poder Legislativo a mulheres de destaque em vários segmentos da sociedade. Nós vamos conversar agora com a coordenadora do prêmio desse ano de 2012, a senadora Vanessa Graziotin. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um prêmio bem prestigiado, porque uma das pessoas homenageadas foi justamente a nossa presidenta da República, não é isso? E por conta disso, conversávamos aqui, por conta de que a presidenta não apenas recebeu o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, mas por conta da sua participação aqui no Senado Federal, na sessão solene do Congresso Nacional. Eu nunca tinha visto tantos homens numa sessão alusiva à homenagem às mulheres, ao Dia Internacional da Mulher, que nós comemoramos no dia 8 de março, né? Então, eu acho que isso é muito simbólico e mostra como está correto o nosso discurso de que o fato puro e simples da eleição da primeira mulher presidenta do Brasil já ajuda muito na luta feminista, né? E lembrando que a luta feminista não é uma luta contra os homens, é uma luta para a gente, ao lado dos homens, trabalhar na construção de uma sociedade melhor. É de um aperfeiçoamento da nossa dinâmica social. E a simplicidade da presidenta, quando fez o seu pronunciamento, dizendo, olha, eu quero dedicar esse reconhecimento, esse diploma às mais de 97 milhões de brasileiras que têm uma grande responsabilidade por eu estar aqui. Ou seja, ela falou que representa o povo brasileiro, homenageou o povo brasileiro e, sobretudo, e neste momento, as mulheres, mas também o presidente Lula, que cumpriu um papel muito importante na definição da candidatura da mulher Dilma Rousseff, né? E ao agradecer o prêmio, ela deu bem esse viés de o que é o efeito das mulheres na política e como isso reverbera nas políticas sociais, no bem-estar do brasileiro, não é isso? Na possibilidade de melhoria de qualidade de vida para todos, né? Exatamente, porque nós não podemos imaginar que uma sociedade que tenha metade da população de um gênero, metade do outro, e que no campo da política 52% do eleitorado sejam mulheres, nós não podemos achar normal que elas ocupem somente 10% das cadeiras do Parlamento brasileiro, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Senado, Câmara de Deputados. Isso não é normal. E isso é um indicativo da dificuldade da inserção da mulher. E como não é normal também, a gente hoje, porque esse ano também nós comemoramos os 80 anos do direito ao voto, não é? Também o direito à escolaridade é muito recente, nós conquistamos bem depois dos homens, porque o direito à educação formal, a um curso superior, era um direito dos homens, era um direito masculino, e as mulheres, quando muito, poderiam estudar naquelas profissões que melhoravam as suas habilidades para cuidar, prover a família e cuidar do seu lar, dos filhos, do esposo, né? Então, a possibilidade da gente ingressar numa faculdade de engenharia, de arquitetura, medicina, ela é muito mais recente do que a dos homens, mas hoje nós já temos um nível de formação superior aos homens, temos mais anos de estudo do que os homens, mas ganhamos 30% a menos. Não é normal. Então, eu creio que não só a sessão de hoje, mas as inúmeras atividades que vêm ocorrendo Brasil afora, a figura da presidenta Dilma, coloca isso em xeque. E não basta discutir, é preciso mostrar para os homens que o parlamento brasileiro tem um papel preponderante na mudança do marco legal, porque essa é uma questão legal e cultural ao mesmo tempo, né? Cultural é algo que nós temos que ir mudando no dia a dia, também via legislação, com apoio, né, da legislação, não permitindo diferença na criação ou na educação nem de meninos e meninas, não é? Nem na no relacionamento, nem na remuneração. Mas os homens precisam perceber que a legislação, ela ainda precisa mudar mais. Nós não temos uma legislação ruim, agora não é uma legislação completa e que, infelizmente, nós precisamos lançar mão da legislação para buscarmos essa equidade, ou pelo menos uma proximidade na representatividade que tem mulheres em relação a dos homens. E, senadora, a senhora se referiu no início da nossa entrevista à questão, é uma população grande de mulheres no Brasil, com uma representação no Poder Legislativo Federal, no Congresso Nacional, de 10%. A senhora está nesses 10% e pode testemunhar o que é difícil, o que deveria mudar em termos de legislação. Somos exceção. Todas as que estamos aqui, as 45 deputadas federais, as 12 senadoras no meio de 81 senadores.
45 deputadas no meio de 513. Entre nós, junto com a presidenta Dilma, nós homenageamos, concedendo o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, a Eunice Miquiles, por exemplo, que foi a primeira senadora do Brasil. Essa primeira senadora do Brasil só chegou aqui nessa casa, neste poder, no ano de 1979, ou seja, são 33 anos. É muito recente mesmo. Agora, e assim mesmo as mulheres foram danadas, porque a participação delas começou 80 anos atrás, que também é pouco tempo, né? Pouco tempo, mas o avanço tem que ser mais rápido. E a gente percebe que vários países do mundo estão tendo a coragem de fazer com que esse avanço mais acelerado ocorra. E no caso do Brasil, o que é que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de uma reforma política profunda, de uma reforma que mexesse na estrutura do funcionamento dos partidos políticos e na estrutura da organização eleitoral brasileira, não é? Por que hoje a Argentina, que tem uma mulher presidente, assim como nós temos a Dilma, a Argentina é dirigida por uma mulher, Cristina Kirchner, né? E tudo começou lá com Michelle Bachelet no Chile. Por que a Argentina hoje já tem quase em torno de 30% de mulheres no parlamento? Por que a França já tem mais de 30% no parlamento? Por que Costa Rica? Por que Colômbia? Por que Paraguai tem uma representação maior do que a nossa? Porque a legislação desses países facilitam mais. Eles prevêem, a nossa legislação prevê, e isso foi uma conquista a partir de 1995, que foi a Conferência Mundial das Mulheres, que aconteceu na China, em Beijing, que a ONU, as Nações Unidas, orientaram os países signatários das Nações Unidas que garantisse uma cota, pelo menos, de candidaturas de mulher. E assim foi feito. Nós reservamos 20% das vagas para um gênero, o que significa dizer para a mulher. Só que isso é insuficiente. Cota não é o único caminho. Não, a cota dessa para a candidatura, não. Mas a cota para o preenchimento das vagas, sim. Por que a mulher... Por que a gente avançou pouco nesses 15 anos com essa cota de 30%? Primeiro, é a própria dificuldade da mulher se candidatar. Ela não se candidata não é porque ela não quer. Não é porque ela não gosta de política. Por uma série de razões. Vamos lá, vamos às razões. A primeira, ela é submetida, a maioria delas, a uma tripla jornada de trabalho que lhe tira a possibilidade de qualquer outra atividade pública. E a política consome ela é obrigada tempo, né? a trabalhar fora de casa para sustentar a família, ajudar no sustento da família. Quando não, ela não seja a própria provedora, única ou maior provedora da família. Além de trabalhar fora, ela tem que desenvolver sozinha as tarefas domésticas, mesmo estando casada. A tarefa de limpar, passar, lavar, cuidar de filho é exclusiva da mulher. Então, no final de semana, à noite, ela usa o seu tempo para isso. Que tempo essa mulher vai fazer política? Mas vamos lá, digamos que a mulher ainda tem um tempo, aí é o marido, aí ela encontra a barreira no marido, que não gosta que ela participe nem de movimentos sociais, nem de sindicatos, nem de associações, quanto mais de partido político, que o partido político é sinônimo do ambiente masculino ainda hoje, não é? Então tem a barreira do marido que não vê com bons olhos e em grande parte das vezes não deixa a mulher frequentar esses lugares. Mas vamos lá, vamos dizer que ela conseguiu entrar no partido político. Ela não tem apoio nenhum. Eu não digo nem que ela deveria ter prioridade, mas ela deveria ter os mesmos direitos dos homens e ela não tem. Ela é alijada do programa eleitoral, programa gratuito, ela não tem acesso ao fundo partidário, ela não tem acesso às doações que chegam ao partido político, muito menos os doadores procuram a mulher para doar, eles muito mais fácil procurar o homem, não é? Então são esses problemas que não são problemas exclusivos do Brasil, problemas que acontecem no mundo inteiro, aliás. Final do século retrasado, início do século passado, foi quando as mulheres se levantaram muito. Então, é um movimento feminista que coincidiu com o movimento de trabalhadores, operários, proletariado no mundo inteiro. E aí ganhou uma força, né? E aí a gente, porque nosso direito ao voto é de 80 anos, mas tem outros países que só conquistaram o voto depois da gente, depois do Brasil. Mas esses países hoje já passaram à nossa frente porque mudaram as legislações eleitorais. Então, esses países têm tido coragem. E nós precisamos dos homens para aprovar essas mudanças. E aí é a grande barreira que nós enfrentamos. Bom, quem sabe agora, nesse período particular em que nós temos uma presidenta, não é?
as coisas comecem a vamos inspirar vamos continuar conversando muito com ela, porque no campo do executivo, as medidas que têm que ser tomadas, ela tem tomado. É verdade. Você vê Minha Casa Minha Vida, dirigida à mulher, agora uma medida provisória que nós vamos analisar, que é a escritura tem que ficar no nome da mulher. Bolsa Família no nome da mulher, porque isso, a mulher é muito mais responsável com a família e é aquela que tem que ser mais valorizada na sociedade. Senadora, nós vamos encerrar a nossa entrevista, então, deixando assim, aqui em highlight, os desafios para a melhor representação da mulher na política e dando os parabéns à senhora pela realização desse evento que foi tão bem sucedida com a presidenta aqui na nossa casa. Obrigada. Né? A você que nos acompanha, quero agradecer a atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento, conversando com a senadora Vanessa Graziotin, que nesse ano de 2012 coordenou o prêmio Berta Lutz, aqui do Congresso Nacional. E se você quiser falar conosco, a ligação pode ser feita gratuitamente no 0800 61 2211 ou acessando www.senado.gov.br/TV.